Olá, este é o Tenístico Podcast. Hoje é o episódio número 35. Sou Diógenes Savimondo, de Porto Alegre. Hoje vamos falar então de Roger Federer, a lenda. Um pouco dos seus números da carreira e as principais rivalidades, então. Para muitos, o maior de todos os tempos. Não em números, né? Pois já foi superado pelo Djokovic na maioria deles. Mas os números não contam tudo. Então, para muitos, ainda é o maior de todos os tempos, Roger Federer, a lenda. O que falar de Roger Federer, né? Não podia passar aqui um podcast de horas falando de Roger Federer, né? Sua carreira brilhante, todos os recordes batidos na época e a sua forma de jogar, né? Exuberante, a classe, o jeito de jogar, né? Fez com que muitos se apaixonassem pelo esporte. A agressividade dos seus golpes, principalmente a direita, o saque, maravilhoso. O melhor saque kick já visto no tênis. Um saque tão poderoso que desbancou a época até o saque do Pete Sampras, que revolucionou a época dos anos 90 com saque e voleio, na época do início dos grandes sacadores, né? E um jogo de rede maravilhoso também do Roger Federer. Então, um jogador que dava gosto de se ver. Nos embates, principalmente com o Nadal, eram jogos memoráveis. Mas vamos falar mais adiante, então, um pouquinho da rivalidade, das suas grandes rivalidades no tênis. 103 títulos, 20 Grand Slam conquistados, 6 Finals, 28 ATP 1000, 24 500, 25 250. 310 semanas como número 1 do mundo, só superado pelo Djokovic. 237 semanas como número 1 consecutivo. 82% de vitórias em toda a carreira. Seu melhor ano, 2006. Chegou a todas as finais do Grand Slam, perdendo apenas em Roland Garros. E em 2018 se tornou o número 1 mais velho do mundo. Esses são alguns poucos números da lenda Roger Federer, né? Uma carreira brilhante e que se encerrou no final de 2022 com a aposentadoria lá na Laver Cup. Então deixou muita saudade. Um jogador muito versátil, muito sólido, muito completo. Muito sólido, tanto de esquerda quanto de direita do fundo de quadra. Tem jogadores mais sólidos que ele no fundo de quadra, mas aliado a essa solidez, ele tinha a agressividade, que aí essa combinação ninguém tem. Essa combinação ninguém tem. A solidez dele, a agressividade e a variação de golpes, né? Jogo de rede, voleio, drop shots, direitas, winners de direita, de esquerda, inside out. E então não tem jogador absurdo. Então agora eu vou falar um pouco das maiores rivalidades então de Roger Federer durante a carreira. Vou mostrar um gráfico para vocês que eu selecionei os 15 principais. E podemos notar que os dois jogos que mais teve, as maiores rivalidades, então, de Roger Federer são Djokovic e Nadal. Com certeza o Nadal é a maior rivalidade da sua carreira, né? Todo mundo, são inesquecíveis os jogos entre eles, mas ele jogou mais vezes que o Djokovic. E esses dois são os únicos que... E esses dois, a curiosidade, somente esses dois e o nosso Guga tem vantagem no head-to-head com o Roger Federer. Então, o Nadal leva vantagem 16-24, o Djokovic leva vantagem 27-23, então 16-24 por Nadal, 24 vitórias por Nadal. E o Federer contra o Djokovic, então, ele tem uma desvantagem de 23-27 nos enfrentamentos. E contra o Guga, são 2 derrotas e 1 vitória contra o Guga, então. Tirando esse, ele leva vantagem contra todos esses outros aqui que a gente pode... também foram jogos... Tiveram alguns jogos memoráveis, com Hewitt, Wawrinka,
Thomas Berdych, Andy Murray, Del Potro, Roddick, Nalbandian, Tsonga, Marat Safin, André Agassi, Marin Cilic e Pete Sampras. Como esses jogadores também foram top, muitos número 1 no mundo, eles normalmente se enfrentavam em semifinais ou finais. Então, vou falar um pouquinho dessas duas maiores rivalidades, então, Nadal e Djokovic. Primeiro do Djokovic, então. São 23 vitórias contra 27 derrotas, né? 20 finais, 14-6 pro Djokovic. Sem dúvida, a maior derrota da carreira do Federer foi contra o Djokovic, né? Naquela final inesquecível de Wimbledon 2019. Teve 2 match points sacando. No quinto set, não conseguiu fechar. Djokovic buscou e o set foi decidido no desempate, no tie-break de 12-12. Foram 12 games para cada lado, como se tivesse sido um sexto set, e desempatou no tie-break e o Djokovic levou. Então teve 2 match points sacando. A outra curiosidade é que no maior jogo com o Nadal, que aí entra uma segunda curiosidade, que é a relação com nós aqui do tenístico. O considerado maior jogo entre Nadal e Federer da história é o Masters, não é nem em Grand Slam, é no ATP Masters 1000 de Roma 2006. Curiosamente, o Djokovic teve também 2 match points, mas não era no saque dele. E não conseguiu fechar o jogo, e o Nadal fechou em 7-6 último set. Então foram 3 tie-breaks, o único jogo deles mais de 5 horas, Nadal Djokovic, no ATP de Masters 1000 de Roma, 2006. E aí entra a curiosidade. Tem uma foto que eu vou mostrar para vocês. A curiosidade é a relação com o tenístico. A época eu morava na Alemanha, estudando para fazer trabalho de conclusão de curso, e comprei o ingresso para as quartas de final do ATP 1000 de Hamburgo, inclusive um ATP que o Guga já ganhou. Só que esse ATP de Roma de 2006 foi no mesmo mês, uma semana antes. Então esse jogo de 5 horas fez com que os dois tenistas, tanto Nadal quanto Djokovic, desistissem do torneio de Hamburgo, que seria realizado uma semana depois. Então perdi a oportunidade de ver os dois. E para completar, então, no ano seguinte, em 2007, a final do Masters 1000 de Hamburgo, adivinha qual foi? Nadal e Djokovic. É muita sorte, né? Vamos combinar. Mas, bom, sobre Nadal e Djokovic, o que dizer, né? Sobre essa rivalidade entre Federer e Nadal, engrandeceu muito os dois, fez com que os amantes dos tênis acompanhassem, então, essa rivalidade ano após ano, né? Eram jogos memoráveis. O Nadal levava um pouco de vantagem pela questão do estilo de jogo, né? Se a gente tirar o saibro, é 14-10 pro Federer. Então o Nadal levava muita vantagem no saibro. Ele ganhou 12 e o Federer ganhou 2 no saibro. Claro, né? Muito mais altura de bola, rotação de bola. Dificultava o Federer, que gosta de jogar dentro da quadra, pegando a bola na frente. Então era um jogo que não encaixava muito bem com o Federer. E mesmo assim ele conseguiu ganhar muito. Muito do Nadal, muitas vezes, né? Mas ele levava uma certa desvantagem. Então, para finalizar, eu selecionei, eu escolhi 2 jogos que eu considero os 2 maiores jogos da carreira do Federer. Que foi, claro, 2 finais de Grand Slam, né? 2004, US Open contra o Lleyton Hewitt, 3-0, 2 pneus. Foi de bicicleta para casa o Lleyton Hewitt. Então esse, não tenho o que dizer. O Lleyton Hewitt, que já era o número 1 à época. Já tinha sido, melhor dizendo, o número 1 à época. E a outra final histórica foi em 2017, o Australian Open contra o Nadal. Esses 2 jogos, então, seleciono como os maiores da carreira. Se você concorda com a gente, então dê seu like e comente aí nos comentários. Então, era isso. Então, um grande abraço. Tchau!